Olá, queridos. Espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Então, vimos anteriormente a flexão de gênero do substantivo, que seria o masculino e o feminino, e agora vamos ver um pouquinho de flexão de número do substantivo. Vamos lá? A flexão de número do substantivo na língua portuguesa pode ser feita de duas formas. Ou o substantivo está no singular ou o substantivo está no plural. Ele vai estar no singular quando ele indicar um único ser ou um grupo de seres. E ele vai estar no plural quando ele indicar mais de um ser ou mais de um grupo de seres. Mas como fazer o plural desses substantivos? Então, existem algumas regras que podem nos auxiliar a fazer o plural dos substantivos. Vamos a elas. Primeira regra. Substantivos terminados em vogal, nós acrescentamos o S no final das palavras. Exemplo, menino, meninos, casa, casas, pai, pais. Próxima regra. Substantivos terminados em consoante, nós acrescentamos o ES no final das palavras. Exemplo, mulher, mulheres, raiz, raízes, país, países, mês, meses. Os substantivos terminados em M, trocamos por NS. Exemplo, homem, homens, item, itens. Próxima regra. Os substantivos oxítonos terminados em L, trocamos por IS. Lembrando que substantivos oxítonos são aqueles onde tem a última sílaba mais forte. E se assim for e terminarem em L, nós trocamos por IS. Exemplo, quintal, quintais, anel, anéis, fuzil, fuzis, azul, azuis. À exceção dessa regra, mal, que o seu plural é males. Próxima regra. Os substantivos paroxítonos terminados em L, trocamos por E e S. Paroxítonos são as palavras que têm a penúltima sílaba mais forte. Se ela tiver a penúltima sílaba mais forte, terminar em L, nós vamos trocar por E e S. Exemplo, míssil, mísseis, túnel, túneis. À exceção dessa regra, cônsul, onde o seu plural é cônsules. Próxima regra. Os substantivos terminados em ão podem fazer o plural de três formas diferentes. Ou a sua terminação ãos, ou ões, ou ães. Exemplo, irmão, irmãos, coração, corações e cão, cães. Os substantivos terminados em x são invariáveis. Invariáveis são aqueles que têm a mesma forma no singular e no plural. Exemplo, o látex, os látex, o tórax, os tórax. O que vai determinar se ele está no singular ou no plural são os artigos empregados. Próxima regra. Os substantivos paroxítonos ou proparoxítonos terminados em S também são invariáveis. Paroxítonos, penúltima sílaba forte, proparoxítonos, antepenúltima sílaba forte. Se assim for e terminarem em S, também são invariáveis, ou seja, tem a mesma forma no singular e a mesma forma no plural. Quem determina se está no singular ou no plural são os artigos empregados antes ou depois desses substantivos. Exemplos, o lápis, os lápis, o ônibus, os ônibus. Próxima regra. Há alguns substantivos que somente se caracterizam pela sua forma pluralizada, ou seja, esses substantivos vão ter a mesma forma e eles sempre vão aparecer no plural. Não existe a sua forma no singular. Exemplo, os óculos
e as férias. Próxima regra. Observação. Alguns substantivos singulares que possuem o O fechado, tônico, O, quando passam para o plural, ficam com a vogal aberta, O. Exemplo: corpo, corpos, ovo, ovos. Vamos ver agora um pouquinho do plural dos substantivos compostos. Então, o que vimos até agora foi o plural dos substantivos simples. Agora vamos ver um pouquinho dos compostos. Então, lembrando que substantivos compostos são aqueles formados por dois radicais, certo? Então, exemplo é bem-te-vi, beija-flor. Então, são dois radicais que formam o sentido de uma única palavra. Então, vamos à primeira regra. Os substantivos que são grafados sem hífen comportam-se como os substantivos simples. Então, fazemos o plural de acordo com as regras citadas anteriormente. Então, aguardente, aguardentes, girassol, girassóis. Próxima regra. Os substantivos ligados por hífen seguem as seguintes orientações. Primeira regra. Quando as duas palavras forem substantivos, pode-se optar por colocar apenas o primeiro elemento ou ambos no plural. Então, exemplo, palavra-chave. Palavra é um substantivo, chave também é um substantivo. Podemos fazer o plural das seguintes formas: palavras-chave ou palavras-chaves. Bomba-relógio. Bomba, um substantivo, relógio também um substantivo. Plural, bombas, relógio ou bombas, relógios. Próxima regra. Flexionam-se os dois elementos quando eles são formados de, primeiro, substantivo mais adjetivo. Então, amor perfeito. Amor é um substantivo, perfeito é um adjetivo, uma qualidade. Então, o seu plural, amores perfeitos. Os dois vão para o plural. Segundo, numeral mais substantivo. Quinta é um numeral, feira é um substantivo. Então, o seu plural, quintas, feiras. Os dois irão para o substantivo, para o plural. Próxima regra. Flexiona-se somente o segundo elemento quando são formados de verbo mais substantivo. Exemplo, guarda-roupa. Guarda, do verbo guardar, e roupa, um substantivo comum. Então, o seu plural, guarda-roupas. Palavra invariável mais uma palavra variável. Então, exemplo, alto-falante. Alto, palavra invariável, não vai para o plural, nem vai para o singular. Permanece dessa forma. E falante, uma palavra variável. Seu plural, alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas. Exemplo, reco, reco. Seu plural, reco, recos. E verbo mais outro verbo. Pisca, pisca. Temos aí o verbo piscar. Só o segundo elemento também vai para o plural. Pisca, piscas. Próxima regra. Flexiona-se somente o primeiro elemento quando formados de substantivo mais preposição mais substantivo. Exemplo, água de colônia. Água, substantivo comum, de preposição, colônia, substantivo comum. Seu plural, águas de colônia. Mula sem cabeça. Mula, substantivo comum, sem preposição, cabeça, substantivo comum. Seu plural, mulas sem cabeça. Observe que água de colônia são separados por hífen e mula sem cabeça não tem mais hífen, perdeu com a nova regra gramatical. Porém, o seu plural continua flexionado como substantivo composto. Próxima regra. Permanecem invariáveis quando formados de verbo mais um advérbio. Verbo não varia
e advérbio também não varia, são invariáveis. Exemplo, bota fora, bota fora. O que determina se está no plural ou no singular? Novamente, os artigos. O bota fora, os bota fora. E aí terminamos a parte de plural dos substantivos compostos. Vamos para a seguinte regra: plural das siglas. Simples. Para fazer o plural das siglas, basta acrescentar o S minúsculo no final de cada sigla. Então, exemplo, a ONG, as ONGs. O PM, os PMs. O DVD, os DVDs. Certo? Então, por hoje, terminamos. Fica aí algumas dicas de plural do substantivo. Qualquer dúvida, estamos aí. Bons estudos!